Bom, para quem está começando a assistir agora, então, eu passei uns minutos sem gravar a aula, mas agora deu tempo, porque está no comecinho. Então, estava explicando, estava falando que vou começar a aula com uma revisão breve e resolução dos exercícios, de algum dos exercícios que me enviaram, para a gente retomar algumas questões, e hoje a gente vai tratar dessa função mutate, que faz parte do manuseio de dados. Depois, para praticar, né, um pouco, acho que é bom praticar. Eu vou trabalhar com dados educacionais, né, que são dados que são bem padronizados e tem muita coisa disponível. E demográficos, acho que o demográficos não hoje, mas vou começar a falar sobre as funções que tem pacotes que tem no R para importar os dados do censo demográfico e das pesquisas de amostragem domiciliar, que são as PNADs, né? É, bom, então, os tópicos da revisão, né? Eu vou falar um pouco sobre comandos e as operações básicas de novo, as funções pacotes, vamos retomar os exercícios e ainda a gente está nessa parte de TIDE, né? Dentro do Tidyverse de é, manuseio primário assim, dos dados, limpeza deles. Na próxima aula, a gente já vai começar falando de transformação estrutural do dado, que vai ser importante tanto para analisar, usar algumas ferramentas da estatística, quanto para fazer os gráficos depois. É muito importante a gente conhecer algumas funções de manuseio da estrutura do dado, porque é para gerar alguns tipos de gráficos como os mapas e muita coisa com o ggplot, né, que é o pacote para isso, a gente vai precisar saber como mudar a nossa base. Alguns casos que eu anotei dos exercícios que a gente vai rever aqui. Seguir convenção de escrita do código. É muito importante que vocês tentem seguir o que a gente já viu como convenção de escrita. O que que está dentro dessas convenções, né? Evitar usar acentuação. Eu sei que é difícil para a gente, é meio que se submeter ao inglês, mas é um caminho que vai reduzir os nossos problemas e as nossas dores de cabeça. E até para a pessoa que for replicar o seu código depois, é bom evitar os acentos, principalmente para os objetos, né? Para quando for atribuir valor ao objeto. Evitar também usar caixa alta, que é maiúscula, escrever um objeto com uma primeira maiúscula, o resto minúsculo. É bom manter tudo minúsculo, assim, o legal da programação é você simplificar o máximo possível, para que realmente o código seja um código simples. A simplicidade acho que faz parte de uma elegância da escrita e também que ele seja interpretável facilmente por outra pessoa. Não só por outra pessoa, mas também se eu estava conversando essa semana com colegas que trabalham também com R, e eu ainda não adquiri o ChatGPT Premium lá, né? E eles falaram que o chat pago, ele é especializado, que é a versão O alguma coisa, ele é especializado em códigos. Então, ele tem um apoio absurdo, assim, para o desenvolvimento, né, do código. Muita coisa é bom a gente saber e entender o que está acontecendo ali. Por isso que vocês estão aqui comigo, né, no curso, para a gente conhecer e saber como essa linguagem de programação funciona e os comandos básicos ali, o que está acontecendo nos bastidores. Mas no limite, assim, quando precisar executar uma coisa muito rápido, essa versão paga é específica para códigos, né? E mesmo para elas, para quando você quiser resolver algum problema no seu código, é bom que seu código esteja bem escrito. Tanto para robô ou para pessoas também, né, que vai replicar. Então, buscar simplificar sempre. Eu vou pegar alguns casos aqui para mostrar que não é bom escrever o código com esses pontos, né? Acento, caixa alta, caixa misturada. é, Então é isso. O segundo ponto é que para importar um dado, é necessário atribuí-lo a um objeto para salvar na memória. Então, assim, eu vi casos de pessoas que estavam só usando a função import para importar o dado, só que não estava atribuindo a um objeto. Então, tem que pensar sempre que
o nosso trabalho com R, o R é uma linguagem voltada aos objetos, né? E a gente viu que os objetos, eles são os lugares onde a gente vai guardar os nossos valores e vai ser guardado na memória local do computador. Então, sempre quando for importar um dado, atribui um objeto. E vi também alguns, foi mais de um exercício com dados que não eram estruturados do tipo survey, né? Então, essas funções que a gente está vendo, elas trabalham bem com dados estruturados. E dado estruturado tem um sentido, né? Tem uma definição. É um formato de dado que é retangular, a estrutura dela. Por que que é retangular? Porque como a gente viu, os vetores, as colunas, elas têm igual tamanho. Mesmo que você vá lá e faça uma coleta, sei lá, o Datafolha faça uma pesquisa de intenção de voto para uma pessoa na rua, a pessoa responde até determinado ponto do questionário e decide não responder mais. Vai ficar sem resposta ao questionário. Mas quando for transformar aquilo numa base de dados, ainda assim vai ter uma linha para aquela não resposta, vai ter um valor missing, um valor faltante porque necessariamente é um formato que precisa ter a mesma quantidade de linhas. Então, se vocês. Por que que eu estou falando isso? Teve gente que importou tabela pronta, né? Tabela já feita do IBGE, não funciona. É, eu acho que foi mais esse caso, né? Tabulações do IBGE. Se for importar alguma coisa do IBGE, tem que ser um dado assim. é, Estruturado mesmo, né? Não pode ser uma tabela é, com frequências. Beleza, são esses os pontos. Eu já vou abrir aqui uns códigos dos exercícios para a gente dar uma olhada. Primeiro, eu vou tirar o nome aqui porque eu não gosto de expor a pessoa. Espera aí que eu tô abrindo. Não salvar. Tá. É, esse caso eu achei legal porque essa pessoa. Ih, tem o nome dela aqui. Pagar. Por quê? Primeiro, essa pessoa me mandou o código num bloco de notas, eu achei ótimo, assim, quem tá tendo problema com a RStudio, pode me mandar em qualquer formato que for, pode ser num bloco de nota, pode ser no corpo do e-mail, esse é o legal da programação também, né? O RStudio, ele é só um ambiente de trabalho ali, com a linguagem, mas quando tudo era mato, né, tem até memes sobre isso, do povo que escrevia código com bloco de nota mesmo. É, mas o que não me gera trabalho nenhum, né? O que eu faço é copiar tudo e passar para o RStudio. Deixa eu abrir lá. A transferência é bem mais simples. Tá abrindo aqui meu RStudio. Mais uma dica, né? Para quem falou que não estava conseguindo salvar o código no RStudio. Se vocês copiarem, né, o código e criar um arquivo novo, vou salvar esse novo arquivo. Tá vendo? Ele tá identificando como TXT. É, Vocês podem criar um arquivo e salvar ele como ponto .r no final. Vou salvar aqui em alguma pasta que eu encontre depois. Deixa eu ver, desafios. Não, não existe essa pasta. Aqui. Putz, eu salvei na pasta que tem o nome de todo mundo. Tá difícil esconder. Beleza. Ó, mas eu salvei aquele arquivo lá como ponto .r e olha que legal. O computador já está identificando que é um arquivo R, né? Porque sempre a extensão de um arquivo, você coloca o ponto e define a extensão. Ele já está identificando que é um script aqui, eu já consigo abrir no RStudio normalmente. Então vocês podem fazer esse caminho também. Nossa, quanto erro tá dando aqui. Tá, então vamos colar lá o código da pessoa que me enviou.
Deixa eu abrir de novo o bloco. Copiar aqui do bloco de notas, colar. Tá, beleza. Aí essa pessoa me mandou o código no bloco de notas, só que tem algumas anotações que dificulta depois dar erro. Por exemplo, esses dois pontos aqui. Esses dois pontos, ele não é um comando que é usado assim, né? Então, se eu for executar ele, ele me retorna um erro, porque ele não consegue, ele não identifica o que que eu quero fazer com esses dois pontos, a gente não viu nada sobre ele. Eu acho que a pessoa só quis anotar como texto mesmo, né? Como estava num bloco de notas. Então, quando for fazer em bloco de notas, tem que apagar isso para poder rodar. É, e aí, é, beleza, a pessoa setou aqui a pasta documentos. Eu não vou fazer isso porque meu computador está diferente. Não vou rodar essa função porque eu já instalei, já tenho o pacote RIO no meu computador. Não preciso instalar de novo, como a gente viu, só preciso instalar uma vez. Vou só carregar eles na memória para poder usar. Então, o que eu estou fazendo, falando para o R, né? Ó, R, eu já tenho lá no meu computador, em algum lugar, esses pacotes, um lugar que ele conhece. Pega eles lá. É como se eu tivesse uma biblioteca no meu computador de pacotes e estou pedindo aqui com library para ele carregar, que eu vou usar, né? Então, a pessoa usou aqui o help, né, para inspecionar as funções. Legal. E aí, se você, para quem quer, né, olhar a documentação de uma função específica, é só clicar no link aqui. Rio Package. Aí fala sobre o pacote Rio e tal. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Exemplo. Tá falando mais do pacote, né? Aí, beleza. A pessoa continuou para explorar a função import. Aí deu uma interrogação, já apareceu aqui a documentação da função. Beleza. E importou esse dado aqui. Aí uma outra dica, né? Eu baixei esse dado da pessoa no meu computador e não tá nesse caminho aqui, porque é o caminho do computador dela, né? Ao invés de substituir o caminho, eu vou usar um atalho só para facilitar aqui para gente. E é uma função chamada file choose. File choose. O que que ela faz? Ela vai abrir uma janela para eu escolher o meu arquivo. Ó, abriu uma janelinha aqui. É porque abriu na minha outra tela. Mas abriu essa janelinha aqui para eu poder ir lá e procurar o arquivo da pessoa. Então eu vou lá em pasta de dados, rintro D2, dados. Vixe. Ô, Valesca, desculpa, eu tentei. Eu tentei esconder, mas fui moleque. Tava seu nome em todos os lugares. É, mas seu exercício está ótimo, então é um bom exemplo aqui. Aí, e o dado também é muito bom. Aí ela tá trabalhando com esse dado aqui, que eu acho que deve ter sido tirado do DataSUS, porque é um dado é, sobre saúde, parece, né? Eu não conheço esse dado, mas parece interessante. Causa de óbito. Vixe, dado de óbitos. É, não sei se a Valesca tá na aula. Deixa eu ver aqui. Ah, não tá, não. Beleza, ela vai ver na gravação. Tá, ela viu aqui a dimensão do dado dela, tem 1846 linhas, 29 colunas. Usou o head para ver os primeiros casos, tail para ver os últimos, names para ver o nome das variáveis, tudo aquilo que a gente viu na aula passada. E essa função structure, né, structure, que é o str, que dá uma estrutura da base, é uma função bem completa, né? Porque ela dá o que a gente precisa ver da base, né? Quantas linhas de observações, quantas variáveis, quais são os tipos das variáveis. Isso daqui vai ser muito fundamental para vocês, porque é aqui que vocês vão ver quando é preciso transformar o dado, porque às vezes uma variável do tipo, cadê? Peso, uma variável que deveria ser um valor inteiro ou numérico, está salvo como caractere. Pode acontecer isso, pode estar formatada errada.
Então, vocês precisam estar atentos a isso. Olha só, esse dado é legal, ele apareceu um tipo novo de variável que a gente não viu. É ID e date, né? Que é um formato de data. E a gente não vai trabalhar porque é mais complicado, acho que já está na parte intermediária do R, depois vocês podem explorar em casa, mas tem muita função legal para manusear dado de data. Então a gente pode fazer cálculos com data, né, para poder computar anos, meses, dias. Tem bastante funções interessantes assim para quem trabalha com uma base, algum painel ou alguma coisa longitudinal, né, que tem a variável de tempo. Aí a pessoa selecionou, e aqui eu achei bem legal, porque ela usou os comandos básicos do R para poder fazer a seleção, né, que fazia parte. É, Deixa eu ver se era isso que eu tava pedindo mesmo. Filtro que reduz o tamanho. Isso, seleção de duas variáveis. Legal. Pegou peso e raça-cor. E salvou em select dados. Beleza. Depois viu, né, os primeiros casos aqui. Deu uma conferida e selecionou outros. Cadê? Com o Tidyverse agora, né? Ao invés de usar só o RBase, sem nenhuma função de pacote externo, ela começou a mobilizar o Tidyverse, que era pedido, e a função select, beleza. Depois filter para filtrar. E aí ela usou peso menor ou igual a 2.500. E aqui já entra aquilo que a gente viu das operações lógicas, né? Então, é um teste lógico que é feito para todo peso que for menor ou igual a esse valor que ela está colocando, a função filter vai ajudar a gente, vai filtrar lá a base. Então, o select dado side verse está bem menor aqui, né, do original, tem 1.291 casos. E agora ela está usando o rename para renomear as colunas da base dela. Então vamos ver como é que está nomeado. Tá tudo de caixa alta e beleza. Ah, esse era o caso que eu tinha comentado. Na verdade, uma coisa bem pontual desse código dela, né? Tá muito bom o código, só mudaria isso. Não colocaria a primeira letra como maiúscula, porque. E também os acentos, ó. Ela botou aqui recém-nascido, escolaridade materna. É, raça aqui também, taca a cor. Beleza, ó, tá ótimo agora. Olha só como fica bem mais padronizado, né? Tudo caixa baixa, sem acentuação, salvou em dados renomeados. Fica mais limpo, né, a base. O ideal é que essa parte é de limpeza mesmo do dado para que a gente possa trabalhar depois. E aí depois ela exportou o dado manuseado. Perfeito. Era isso que a gente esperava, né? Era isso que a gente viu até a aula passada, até a segunda aula. Começar com o manuseio dos dados. Então, vou fechar esse exemplo, não vou salvar. E vou pegar um outro. Deixa eu abrir a pasta aqui. Código. Peraí. Acadêmico. Cadê nossa pastinha aqui? Aulas. Dois exercícios. Achei. Aqui. Esse também é legal. Esse é o caso. Ixi, deixa eu tirar um nome. Putz. Gente, eu vou ter que expor um pouco, porque eu tô sem pacote Office no computador e aí eu não consigo apagar as coisas. Mas esse é o Pedro que me mandou esse código também. Ele mandou em Word. E o único problema de mandar em Word para mim é que eu tô sem o pacote Office. Então, eu não consigo nem copiar. É uma merda. Mas, e também não consigo abrir em
é, bloco de notas, é ruim. Mas acho que você pode mandar em WordPad ou em um formato mais simples mesmo. Beleza. Aí o Pedro escreveu aqui que está confuso. Estava tentando instalar o pacote Hill e o pacote Tidyverse, inserindo esses comandos de instalação, e é isso que aparece. Ah, esse caso eu queria comentar porque, olha que legal, interessante. Ele falou que estava tentando instalar e estava aparecendo isso, ó. O que estava aparecendo de mensagem para você, Pedro, não era nenhum problema. Na verdade, o que ele estava dizendo é que os pacotes binários, que é os códigos, eles já estavam baixados nesse endereço do seu computador. Então, se você copiar esse endereço e colar lá na busca, ele vai direcionar uma pasta com os pacotes baixados, né? Então, você fez certo aqui, ele retornou a mensagem certa, fez de novo. É, faltou para você só carregar. Cadê o library aqui? Faltou você usar a função library, que é a mais importante, né? Uma vez que você já tem instalado o pacote no seu computador, você precisava carregar ele na memória para poder usar as funções. Sempre quando você for usar um pacote num código, você precisa se referir a ele e carregar ele com o library na memória, que a gente já viu. Por isso que todo o resto não é. E ele funcionou depois para você. Acho que em algum momento você deve ter usado o library. Tá bem. O professor, desculpa interromper. Eu Oi. usei, na verdade, eu só não coloquei aí, mas Ah, depois eu tá. coloquei, sim. Ah, É massa, porque eu bom. fui tendo um monte de dificuldade, aí eu fui jogando Aham, dúvidas aí para me ajudar, mas aí no começo da aula, na verdade até antes eu já tinha sacado, né, que na real legal. eu joguei uma tabela, não tem como fazer a leitura de uma tabela, né? Ah, sim. Ah, você jogou uma tabela. Ó, É, sim. Mas, cara, tipo, é isso mesmo. Quando você estiver escrevendo um código, vai testando e vai comentando, assim. Eu achei legal isso do. Você fez de colocar, tô confuso aqui, tô tentando instalar e não tá dando certo e tal. Eu vou olhar com mais calma o seu e te respondo até pra ver como você avançou depois disso. Beleza, vou pegar um outro caso aqui. Tinha um bem legal. Esse aqui. Esse aqui eu posso falar porque eu conheço a pessoa, não tem problema. O código da Karina. É, e aí é um exemplo legal, porque eu senti um pouco falta também de no cabeçalho vocês colocarem mais organizada, né, a informação, porque isso aqui faz parte também de escrever código. Então, colocar um título mais completo, como está aqui. Ela colocou até a indicação da aula, nome, botou até a data. 12 de novembro, horário, e tal. Acho que isso daqui ela pode ter conseguido com alguma função também. Aí instalou, carregou os pacotes, viu, inspecionou os pacotes e importou o dado que é um dado do PISA, que ela usou. PISA de 2018 é uma avaliação internacional que ela usa na pesquisa. É, E o legal desse dado que ela importou, que é um dado arquivo .sas, né? Que é um que a gente não tinha comentado ainda, mas mostra a versatilidade da função import do Rio. Então, se for um arquivo .sas, .sav, .dta de stata, SPSS, o Rio tem a capacidade de importar bastante variedade de extensões de arquivo. Eu só não baixei o dado da Karina. Deixa eu ver se. Eu acho que vai atrasar um pouco se eu baixar. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Karina. Tá perdido. Depois eu baixo e executo. Mas a gente ia ver ela. E ela tá até tirando. Ih, Karina, você já tá fazendo estatística, tirando mediana de uma variável. Isso aqui a gente vai ver ainda. Aí renomeou e exportou o dado.
Selecionou algumas variáveis aqui e fez o filtro também. Vitor, Oi. pode só explicar, foi uma parte que eu fiquei com mais dúvida, seleção e filtro nos dois jeitos, de novo, você falou uma vez, mas enfim, ainda está um pouco confuso para mim. Tá bom. É, eu acho que mais do que ficar olhando os exercícios, que eu acho que os pontos mais problemáticos que a gente já viu, eu vou pegar um caso para a gente trabalhar juntos, que eu acho que vai ficar melhor. Então, vou começar um código para aula 3, praticando manuseio de dados. Fazer aqui um cabeçalho meu, setup, carregar os pacotes, Tidyverse e Rio. Eu vou importar um dado aqui do meu computador mesmo para a gente rever essas coisas de selecionar e filtrar. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um dado de escolas. E aí também é uma dica, né? Para quem está procurando dado para trabalhar, eu já vou até mostrar um legal. Para quem não tem ideia nenhuma de dado para trabalhar, vocês podem entrar na página do INEP Microdados. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, apareceu aqui. E tem muito dado de escolas, assim. Tem censo da educação superior, censo escolar, com um monte de dado de informação das escolas, ENAD, Enem, dado do Enem, Enem por escola, SAEB, que é aquela prova padronizada também. Eu vou pegar um dado do censo das escolas, que eu já tenho aqui no computador. Cadê? Educação. É, 2023, que é o mais recente. Esse aqui. Então, eu vou copiar o caminho dessa pasta que está no meu computador. Vou colar aqui no import e mudar a direção das barras. Importar esse dado. Você fez isso aí? Para mudar a direção das barras, Isso. eu usei esse recurso aqui de substituir. Essa lupinha tá aparecendo aí para você? Sim. Aí você pode, ajuda às vezes, tipo, colocar uma palavra e substituir por outra, que ele faz tudo de uma vez só, ou você pode colocar, especificar que é só na seleção que você fez, em selection aqui. Ah, tá, beleza. Aí às vezes é mais útil para substituir aqui só essas barras, né? Mas aí importou, eu vou abrir aqui porque não vai dar, eu sei que não vai dar problema no meu computador. É um dado das escolas, é, então tem para cada escola um monte de informação lá do Censo, é o endereço dela. E aí, vou dar um structure aqui também do dado para vocês verem um problema que o Ciro também me falou por e-mail, que é o seguinte, eu até comentei numa aula, mas eu não expliquei direito para vocês. Olha só, a estrutura desse dado. Então, tem essas variáveis e as variáveis que estão com acento, o computador não está conseguindo identificar a codificação dos acentos. Está vendo que dá aqui um problema em Rondônia? Tem outro caso aqui que dá também. Aqui, essa mesorregião Madeira, Guaporé. Deve ser um acento agudo aqui que ele não está conseguindo ler. Por quê? Tem uma coisa nos computadores que se chama encoding, que é o computador ele lê 0 e 1, né? A gente sabe disso. Então, para transformar o 0 e 1 em um caractere, tem um encoding que se chama que é um conjunto de 0 e 1 que o computador entende que é um determinado letra do alfabeto, né? Como se faz a tradução de 0 e 1 para caracteres. Quando esse encoding é o encoding internacional,
que não está pronto para a língua latina, com acento e etc e tal, ele dá problema. Ele não consegue ler essas palavras com acento. Então a gente precisa pegar um encoding, é, vou até colocar assim aqui. Esse dado tem problema de encoding. A gente precisa especificar, quando for importar o dado, um outro tipo de codificação para o computador entender. Então, eu vou colocar aqui encoding igual a Latin 1. Por que Latin 1? É o código que é usado para a codificação para a língua latina. E vou importar de novo. E esqueci um parênteses. Eu acho que vocês vão lembrar que uma aula eu comentei de encode, mas foi muito rápido. E aí, importando de novo o dado, ele nessa codificação consegue entender. A gente vai ver lá na. Cadê? O acento, tá vendo? Já começa a aparecer Rondônia, bonitinho, é, Guaporé. Isso vale não só para importar, mas também quando vocês forem usar. Tem alguns outros pacotes, tipo, tem um pacote que a gente vai ver na próxima aula que ele faz tabelas cruzadas, né? E às vezes a tabela cruzada que ele gera, é, ele faz uma tabela bonitinha lá, formatada, e se a gente não especificar o encoding, ele também não consegue ler os acentos. Então, para muitas funções no R, a gente vai precisar ter atenção a isso. Então, beleza, nosso dado está lá importado bonitinho. Vamos ver como selecionar ele com RBase. O select é uma seleção de colunas, né? Certo? Então, eu vou criar um MyData2 que vai pegar de MyData. Aí eu abro colchetes. E como eu estou usando um dado estruturado, né, que tem linhas e colunas, para eu. E aí, o primeiro valor, né, da posição aqui dentro do colchetes especifica a linha do dado que eu quero selecionar. Então, se eu quisesse pegar só a linha 2 desse dado e a coluna um e salvar no MyData2, ele vai salvar um valor lá, né, na verdade, não vai salvar um dado, ele vai salvar aquele valor que é 2023, que é o valor que está na linha 2 coluna um. E se eu quisesse pegar mais linhas, né? Vou pegar a linha 2. Vou usar um recurso aqui que a gente não viu ainda. Vou pegar 2 pontos e 10. O que eu estou dizendo? Eu quero da linha 1 a 10, coluna um. E vai salvar em MyData2. E aí MyData2 vai guardar aqueles valores ali. Como eu estou pegando só uma linha, não, na verdade, desculpa. Eu estou pegando só uma coluna. O que que a gente viu, né? O que que a gente está discutindo até a aula de hoje? Eu Um tô vetor, né? pegando. Exatamente. Exatamente, Rodolfo. Perfeito. Eu tô pegando um vetor. Então, quando eu salvo essa coluna num objeto, o R automaticamente ele vai salvar esse objeto como um vetor. Porque é isso que a gente está fazendo. Então, se a gente pegasse mais de uma coluna, a primeira e a segunda, e salvasse em MyData2, aí sim ele entende que se trata de uma. Eu estou mantendo o data frame, né? Porque tem. É, é uma união de dois vetores. Então, com esses comandos aqui básicos, a gente não está usando pacote nenhum. A gente está usando os comandos básicos do R. A gente consegue selecionar as variáveis. Eu vou deixar isso salvo e passar para o de baixo, só para a gente não perder a memória do que a gente fez. Então, se eu quiser selecionar só uma coluna aqui, sei lá, pegar a coluna. Vou usar a função names para ver quais são as colunas que tem nesse campo. Names, my data. Tem um monte lá, né? Vou pegar. Sei que tem código da escola, tá onde? Qual entidade? Qual distrito? Qual entidade? 19. Quero só 19. Vou pegar mais um, porque senão ele vai entender que é um vetor. E dependência administrativa da escola. Então vou juntar aqui, concatenar com o Czinho. 19 e 20. 19 e 20. Pronto, eu estou selecionando aqui
Selecionei MyData2, variáveis da minha base. Nós vimos que é mais intuitivo é, usar a função select, né, com tidyverse. Então, MyData2, pegar MyData e essa estrutura do, do pipe, né, que eu acho que eu tô quase certo que vimos na última aula. O pipe é o que ele faz. Ele pega a base de dado de referência, toma ela, né, como referência que a gente está trabalhando e joga para frente para ela ser usada na função que a gente vai usar. Então, Então, o pipe eu só uso no Tidyverse, né? exato, exato, Rodolfo. É, e é assim, você, para usar o pipe, ele é um comando que faz parte do tidyverse. Então, você precisa carregar o pacote para poder executar o pipe. E ele faz parte da lógica, né, do tidyverse de facilitar a escrita do código. Então, usando a função select aqui, já aparece o tanto de variável da minha base que eu posso selecionar. E aí você pode ficar lá brincando de escolher variáveis, né? Nome da região, nome do município e etc. Vou pegar só esses dois. Beleza. É, no mesmo caminho, a gente pode filtrar também a nossa base, né? Só usando a função filter e uma condição específica lá. Sei lá. É, no UF, deixa eu ver como é que tá. Sigla da UF igual a SP. E aqui lembrem, né? O filtro são testes lógicos sempre, para a gente especificar o que que a gente quer filtrar. Então, para valores, para testes de igualdade, a gente tem que usar dois iguais no R. Que um igual só é uma atribuição, né? Que a gente faz de valor. Então, será se não tem esse. Ah, tá. Eu tenho que colocar isso como. Ah, tá, essa era a minha dúvida, porque na outra aula você tinha colocado um filtro, mas com dados numéricos, né? Eu não sabia como é que filtrava com categorias. Ah, entendi. É assim, né? Você precisa colocar aqui em aspas sempre, porque é um texto, e o nome da categoria aqui. E aí, para mais de um, eu vou botando vírgula? Para mais de um, você pode usar uma coisa que a gente não viu, que é o in. Lembra que o in é aquela expressão de teste que é contém, né? É isso que o in significa. Então é toda sigla que estiver em, e aí você pode abrir aqui um conjunto de valores que você quer é, agrupar. Então vou pegar SP, RJ e MG e salvar em data 2. Mas sem um in não funciona, não? Sem o in, você pode fazer também. O in é um caminho mais, que deixa mais curto o código, né? Mas vamos testar com igual. Igual SP. E aí você ia poder botar vírgula, né? Como você disse. E colocar de novo, né? SG também igual a Ah, tá. RJ. Entendi. Não pode ser SP, vírgula RJ, vírgula, entendi. Não pode ser. SG ou F, né? SG underline UF. O F, exato. Ótimo. Entendi. É isso. E aí você ia colocar de um a um, né? E também SG, o F igual a MG. E aí fica mais longo. É por isso que para quando você for selecionar, filtrar para mais grupos, o in ele é mais, deixa seu código mais organizado. Aí você coloca aqui abre um grupo concatenando e aqui dentro os, os labels lá que você quer filtrar. E aí a gente viu o rename também, né? MyData2, deixa eu ver o que que tem lá. Tem tudo, a gente não selecionou. Ah, porque eu peguei MyData de novo. Nome, região. Deixa eu pegar o sigla.
para ser usado depois. SGUF. Aí pego MyData2, que é o que está selecionado. Filtro, eu vou pegar só SP. O in funciona com valor só também, se você quiser. É, se eu executar aqui vai dar certo também, porque eu não estou colocando mais, né? Mas aí eu poderia. E vou usar o rename. Mesma estrutura, então vou copiar essa linha, colar aqui embaixo. E rename SGUF. SGUF eu vou colocar como sigla. Só estou renomeando, né? A minha variável SGUF, passando para sigla. Deixa eu abrir lá de novo. E aí ele renomeia aqui. Beleza, então vou fechar aqui essa parte de revisão. Acho que a gente já é, passou Desculpa, só mais uma última coisa. todo. E no outro código a gente fez o select e o filter junto, num mesmo. E você tem como fazer isso? Tem como fazer isso. A gente Mas vai confuso, assim. praticar isso. Vamos praticar isso depois com o Mutate, que aí vai Tá. acelerar. A gente coloca isso no código. Mas é isso. A função do pipe, vocês vão ver que é alinhar as funções que vêm depois, né? Que vai manusear o dado. E a gente vai ver como isso fica mais juntos, né? Deixa eu diminuir aqui e vou abrir de novo a nossa aula. Então vamos retomar aqui o que é para hoje. Bom, então tem o setup também, eu acho que é importante. Tinha alguns casos que eu abri que a pessoa pulou alguma parte de setup. Já falei de dado estruturado, isso aqui a gente já viu. Ah, tá. Uma outra coisa que é muito importante também para vocês é a gente falou aqui de manusear as colunas, né? Colocando a posição delas. Então a gente pegou aqui a coluna que estava na posição 19 e na posição 20. Mas também as pessoas usam muito isso, né? Que é o cifrão. Então, o cifrão, ele é um outro caminho que a gente pode usar para acessar uma coluna da nossa base de dados, uma coluna específica, né? Então, você coloca o nome da sua base com o cifrão, dá um tab, ele já mostra aqui as possibilidades, as colunas que tem. E aí, isso pode ficar um pouco mais complicado, porque quando a gente está selecionando uma coluna, como o Rodolfo lá bem notou, a gente está especificando um vetor, então a gente consegue colocar só uma posição aqui de um valor, né? Para poder acessar um determinado valor que está dentro dessa coluna. Então, é um outro jeito de acessar as colunas. A gente pode também, ao invés das posições, deixa eu apagar aqui, colocar o nome direto da coluna aqui como texto. Então, a gente sabe que tem SGUF no MyData. E vou salvar em pegar mais de uma, né? Porque senão ele vai salvar como vetor, eu não quero isso. Pegar SGUF e qual entidade. Salvar em MyData2. E aí ele seleciona lá aquelas colunas que eu coloquei por nome. Então é um outro jeito de fazer. A gente pode localizar tanto pelas posições quanto pelo nome da coluna e também dessa forma usando o cifrão, que é o que esse slide aqui estava me fazendo lembrar. Esse daqui, né, que está registrado lá. Beleza, então a gente já retomou essa parte de Select Filter. Tinha um outro caso também de uma pessoa que estava me perguntando sobre os pacotes, não estava entendendo como é que funciona bem. Para relembrar, né? Tem um conjunto de funções que já vem no R, que são funções que a gente chama de R base, que são aqueles comandos básicos que a gente viu, de manuseio, e algumas funções que tem no R, que são funções estatísticas. Como a gente viu lá na primeira aula na história do software e tal, ele é muito voltado à estatística. Então tem um pacote, não, tem um conjunto de funções de base que é muito rico, assim, de
estatística descritiva, mesmo para modelagem de regressão tem no RBase. Mais coisas específicas vocês vão precisar dos pacotes externos. Então, para qualquer coisa de gerar gráfico, de manuseio, como a gente viu com Tidyverse, a gente precisa instalar, né, quando for de pacote externo e carregar na memória. Então, coloquei aqui de novo para relembrar, para instalar e pra carregar na memória. Entre as funções de base do R, algumas a gente viu para visualizar o dado, né? Eu não vou falar sobre elas de novo, que a gente já viu bastante vezes. E vamos continuar a trabalhar com Tidyverse. Antes, eu quero falar de uma coisa que eu não falei com vocês ainda, que é o seguinte. Deixa eu ver se tem no site do Tidyverse. Olha só, o Tidyverse, na verdade, ele é um universo de pacotes para ciência de dados. Ele é uma coleção de pacotes. Então é mesmo essa coisa de é um grande pacote que tem outros pacotes dentro dele. E aí você tem o dplyr, que é um específico para manuseio do dado, o ggplot, que é específico para gerar gráficos, né? Chama a Grammar of Graphics, esse ggplot. O forcats também, que é de manuseio, tibble para dado estruturado, tem até um formato retangular aqui que ele está ilustrando. O reader, que é para leitura de arquivos R, e o Stringer, que é para mexer com dados textuais. É muito bom assim para quem estiver trabalhando com dados de entrevista e uma base de dados que é mais texto, né? Ele faz muita coisa com o texto. Esse Tidyr, que também, junto com o dplyr, né? Ele tem as funções de organização dos dados e o pacote pur também. Então, são esse conjunto, né, que compõe o Tidyverse. Geralmente, eu faço isso. Tem gente que é mais organizada e eficiente, e ao invés de carregar o Tidyverse, carrega só o pacote que vai usar mesmo. Então, eu poderia colocar aqui só o dplyr, porque a gente não está fazendo gráfico nenhum, a gente está só manuseando o dado, né, e trabalhar só com ele. O que ganho que eu teria, né, não carregando Tidyverse? Eu ia desocupar a minha memória, porque essa é uma intuição que eu espero que vocês estejam tendo com o R. O R ele trabalha com o mínimo de memória possível do seu computador para poder ser mais eficiente nos processamentos. Então, se você quer economizar isso também, vale a pena não carregar tudo de pacote. Se você não for usar o pacote, para que carregar, né? Mas eu tô usando aqui todo o Tidyverse porque eu acho que é mais simples para o momento que a gente está. Então, a gente viu já até esse ponto das funções, só falta o que a gente vai ver na aula de hoje, que é a função mutate para transformar as nossas variáveis. Pacote rio, beleza. Tá, aqui. Então, o que que é, né, essa função? Ela serve para a gente criar novas variáveis com modificações das existentes e modificar também as que a gente já tem, né? Ela facilita a transformação e a gente pode usar para muitos usos, assim, a gente vai ver. Desde modificações quando é uma coluna numérica, uma modificação mais matemática, até transformação de texto, manipulação de data, condições lógicas, tem muita coisa que dá para fazer com mutate. E tem a estrutura igual a gente viu, né? Usando pipe aqui, só acionar ela. Então vamos pegar aqui. Eu vou continuar com esse dado, só que eu vou melhorar o meu código para poder usar ele como exemplo para o mutate. Vou importar ele de novo, que eu não sei se eu fiz alguma besteira. Tá. Tudo bem eu apagar essa parte aqui da aula? Alguém quer ficar com isso guardado? Tem lá no nossos capítulos também, acho que tudo bem. Tá. Então vou selecionar algumas variáveis para a gente brincar com o mutation. Eu vou pegar, deixa eu ver, my data.
Select. Vou pegar o có- código da escola. Vou pegar o nome da escola. Nome da escola, na entidade. TP, a dependência administrativa da escola. TP dependência. é, e quantidade de matrículas que ela tem na educação básica. O que mais? Vou pegar mais uma aqui. Sigla UF. Tá. Deixa eu pensar se essas vão dar conta. Tá, essas daqui vão ser suficientes. Qualquer coisa eu volto aqui para selecionar outras. Beleza. E vou reduzir essa base para a gente, porque ela, deixa eu usar aqui a função dim, myData2. Ela tem 217 mil escolas e um tanto, né? Eu não quero tudo isso, eu vou filtrar. Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. Eu quero só as de São Paulo, só a escola de São Paulo. Sigla UF não foi encontrado. Ela não tá na minha base? Ah, ué. Ah, tá. myData2. Ué, CGUF. Deixa eu ver se tá certo São Paulo lá. myData2, CGUF. Ah, SP tá aqui. Deixa eu ver myData2. Deixa eu ver qual que é o erro que ele tá retornando. Objeto SGUF não tá sendo encontrado? Mas ela tá aqui. Vamos ver se ele se inscrever. Pois não era pra usar o filter, não? Em vez do select? Ah, boa, Francisco. Obrigado. De nada. Eu tô fazendo uma operação de filtrar. Tô ficando maluco já, cansado. É isso, filter. Escrevi errado. SP. Tá, agora foi. Beleza. Filtrou, deixa eu ver se eu renomeio alguma coisa. Ah, vou renomear, porque esses nomes aqui do INEP são esquisitos. Renomear variável. Deixa eu aumentar um pouco, não sei se está pequeno para vocês. Rename. Botar SG para guardar a sigla. Vou botar o F. Melhor. O F. Que mais que a gente tem lá? Nome escola, nome ESC, CB nome entidade e QT base, quantidade de matrículas da educação básica. Essa dependência também está meio escroto. O CADEP como TP dependência. Vai data 2. Tá. Agora está mais limpinho. Agora come, começando a usar a função mutate. Beleza. Então a primeira coisa é a estrutura que a gente já viu usando com select filter é a mesma. E aí, é, eu vou, que nem eu coloquei lá no capítulo, vou fazer um primeiro exemplo ridículo.
Vou criar uma coluna chamada exemplo ridículo, que vai guardar a quantidade de matrícula dividido por 1.000, sei lá. Então, o que ele vai pegar? Como eu sei que essa coluna é uma coluna de valores numéricos, é, porque eu já vi ali, no caso de vocês, vocês já vão ter rodado a função structure para ver lá. Eu vou criar uma nova variável, então, na minha base, que vai guardar essa expressão aqui. Vai pegar essa base, essa coluna da base e dividir por 1.000, simplesmente. E vai criar essa nova coluna lá pra gente, ó. Exemplo ridículo, que é todos os valores aqui, cada um divide por 1.000. Só que o legal do mutate mesmo, aqui também é legal, porque imaginem, se eu tivesse uma base da PNAD, né, que tem a renda das pessoas do trabalho principal. Para as PNADs antigas, é aqui que o povo faz a deflação da renda, né? Então você pega lá, a pessoa pega a inflação acumulada no tempo, coloca aqui um índice tal, sei lá, um índice que foi feito pela FGV ou qualquer instituição, e faz aqui uma expressão numérica, né? E cria uma nova variável, renda valor real, para atualizar tirando essa inflação. Esse é um exemplo do caso de dado demográfico. Mas para quem estiver trabalhando com outra coisa também, é, do tipo, se você tiver com uma coluna que é percentual, né, percentil, ou melhor, uma coluna que é proporção de alguma coisa, você multiplica por 100 aqui para virar um valor percentil. Essas coisas elas ajudam bastante para quando a, a gente quer criar uma nova transformação numérica, né? Vitor, Sim. só uma dúvida. Eu não entendi por que que quando você fez isso, não apagou as outras informações do MyData 2. Ah, ótimo, Ou só o exemplo ridículo na coluna? porque eu não tô sobrepondo, né? O que eu tô fazendo aqui com o mutate é criando uma variável nova. Então, ele guarda ainda as mesmas da base MyData 2, que era aquelas que eu tinha selecionado e mudado o nome, e ele só Uhum. coloca mais uma ali do lado, né? Ele não sobrepõe. Mas É, por que que ele faz isso? porque ele tá. Mas por causa da função é assim ou não entendi? A função ela é assim. Ela não vai apagar a sua base de dados toda. Ela Eu vai entendo, eu criar só uma tô falando nova. que qualquer coisa que eu mexesse e se eu colocasse o mesmo nome, eu ia refazer tudo, entendeu? Ah, tá. Não, Tipo assim, eu estaria gravando por cima daquele assim, nome. se você, por exemplo, se você, MyData 2 é o nosso dado, né? Que a gente abriu ali. Se você Uhum. colocar no MyData 2 2 ou um valor, ele vai sobrepor, né? Ele vai E aí vai apagar apagar todo o seu todo o dado dado. e vai guardar o 2. Agora, se você Hum, colocar, o que a gente está fazendo é MyData 2 recebe MyData 2. Então, ele uhum. vai manter o que está e continua, né? A esse dado que a gente vai guardar, eu quero que você faça uma mudança, que é Ah, criar tá. essa variável. É, beleza. Então tem esse exemplo. Como eu disse para vocês, dentro da função mutate, a gente usa outras para poder transformar as nossas colunas, né, as nossas variáveis. Um primeiro que é muito usado assim, eu uso muito, que é o case when. Eu vejo também muitas pessoas usando. O que que ele faz? Ele define novos valores quando o dado teste é verificado. Ele tem uma estruturinha mais complicada, mas ela é bem importante. Então vamos usar o case when. Usando case when dentro do mutate. Então vou copiar de novo aqui mutate. E ao invés de exemplo ridículo, que é o que a gente já criou, eu vou criar uma variável chamada port, que vai receber case when, aí eu abro aqui a função, é, e vou especificar aqui os meus testes lógicos, né? Então,
eu vou pegar case when quantidade de matrícula básica for menor que 1.000, quantidade de matrícula menor que 1.000 na escola, uso o tiozinho para falar assim, ó, atribua pequeno, vírgula. Primeira condição eu dei aqui no case when. Então, como ler, né, esse código? Quando o caso for, né, esse caso dessa coluna matrícula básica for menor que 1.000, atribua o valor pequeno. Quando o caso for maior que 1.000, atribua o valor grande. Um cuidado que é preciso ter usando essa função, na verdade, usando testes lógicos sempre, é a gente ter as boas definições do que a gente quer definir, né? Do que a gente quer, ficou redundante, mas boas definições do que a gente quer selecionar ou identificar. Porque aqui tem um problema, né? Nesse case when que eu estou fazendo. Qual que é o problema? Eu estou definindo quando for menor que 1.000, vai receber pequeno, quando for maior que 1.000, vai receber grande. E o valor ir para a escola que tem exatamente 1.000 matrículas. O que que vai acontecer com elas? Elas vão ser jogadas no lixo. Como eu não estou definindo, o R vai entender que eu não quero classificar elas. Então ele vai ficar como valor ausente na minha base de dados. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil errar, né? Quando você está trabalhando, tratando um dado, analisando um dado e acaba cometendo aqui um deslize. Então eu vou colocar para pegar essa que tem exatamente 1.000, não sei nem se tem, colocar maior ou igual. Aí eu considero também esse grupo. Beleza, então essa é a estrutura do case when, né? Quando o caso for isso, atribua isso. Claro, eu posso também fazer com variáveis do tipo categóricas. Vou E o pegar. Oi? porte O port é o quê? é o nome da nova variável que eu estou criando. Ah, tá. Vou criar uma variável do tipo port. Eu vou até executar só isso para não bagunçar a gente, bagunçar muito a nossa cabeça. Tá. Então ele criou aqui uma, tá vendo essa coluninha aqui do canto? Port. Então essa escola tem 544 matrículas, pequeno. 2.000 e tanto, grande. 2.000, grande. É isso que ele vai fazendo um a um. Tal, tal, grande. Pequeno. Pequeno. Vai classificando conforme o que a gente definiu. O case when eu acho que é bom porque dá pra gente usar os mesmos testes para texto também, né? Então, eu vou pegar uma variável de texto. Cadê? Ah, o port mesmo que eu acabei de criar. Port. Quando o port for igual a pequeno, ele vai atribuir P. Deixa eu copiar esse aqui. E quando o port for igual a grande, vai atribuir G. É um teste também, né? Que eu estou fazendo e definindo qual é o valor que eu quero que ele atribua. Eu vou executar de novo aqui. Deixa eu melhorar um pouco. E aí, port agora, né? Eu salvei com o mesmo nome. Olha lá, Rodolfo, aquele problema que você tá me lembrando sempre, né, cara? Eu sobrepus esse novo port que eu criei ao antigo. Então, ele colocou em cima dessa coluna. Vou criar um port 2 e executar de novo esses códigos. Beleza, agora tem port 2. Então, o case when dá para a gente fazer essas transformações dentro do mutate. E aqui também dá para a gente fazer igual a gente viu na filtragem lá para é, mais de uma categoria. Imaginem, né? Não é o nosso caso. Eu vou tentar pegar um outro dado para a gente ver depois. Acho que vai dar tempo hoje. Se eu quisesse que port que estivesse dentro,
pequeno e grande vai receber geral. Sei lá, tô colocando qualquer coisa aqui só para a gente praticar. Porte 3. Também é uma expressão lógica, né? A gente não praticou muito ela lá na aula passada, mas a gente viu, né, que ela é uma expressão do tipo contém. Então, quando o porte contém pequeno ou grande, atribua geral. Eu vou executar aqui. E aí ele vai botar geral em tudo, né? Porque a gente é, esgotou as possibilidades, só tem essas duas categorias que criamos. Isso daqui é útil para quando a gente está trabalhando com dado tipo as categorias étnico-raciais, né? A gente poderia, se fosse um dado no nível do indivíduo, não da escola, a gente ia pegar assim, quando raça for igual, não, tiver em preto, pardo, atribua negro. Então a gente usaria esse esquema, né? De quando contém essas duas categorias lá do IBGE, atribua esse valor. E para um valor entre, Vitor, tipo, entre 1.000 e 2.000, Perfeito. Aí você vai usar o que a gente viu lá de lógica. Então, se fosse um valor numérico, né? Eu vou pegar QT básico. É, exemplo, nova variável, QT básico. Quando o QT básico for menor que 1.000, não, vou colocar maior que 1.000 e QT básico for menor que 2.000, quero que ele defina como médio. Então, quando for valor entre, a gente precisa combinar o teste lógico com a relação, a condição relacional. Ele vai pegar, então, o valor que for maior que 1.000 e, que é aquela relação que a gente viu, que é uma relação que relaciona, né? É uma relação lógica também. E menor que 2.000. Então a gente está pegando essa faixa entre, né? outra dúvida, detalhezinho. Por que que você usa um til e não um igual, por exemplo? Ah, isso é do case when. Isso é da função mesmo. Ela é definida assim. Eu também já pensei sobre isso, né? Por que que não é um igual? Mas é assim que ela Mas foi como é que eu programada. descubro isso? Um help? Com help, exatamente. Aí você vai inspecionar a função. Foi o que a gente viu na aula passada também. Você vai lá e colocar aqui duas interrogações, case when. Deixa eu diminuir porque tá difícil manusear. Aí ele achou aqui case when e vai te dizer como usar. Cadê? Ó, no exemplo eu acho que você vê, né? Porque ali ele não fala nada do tio, não sei, não li. Mas ele dá os exemplos de como ela deve ser usada. É, beleza, então vamos para a próxima função que é combinada ao mutate. É uma função conhecida de quem já usou quem usou SPSS, né? Porque no SPSS chama recode, né? Para recodificar, mapear valor antigo e colocar um valor novo, atribuir a ele. Ele é uma função que parece com o case when, só que ela é mais simples, porque ela não usa teste lógico. Então vamos usando recode. Vou copiar aqui a mesma estrutura, essa daqui. Eu vou escrever, porque é mais didático, né? MyData2 recebe MyData2.
mutate. E aí, dentro do mutate, vou criar uma outra variável, exemplo 2, que vai guardar recode. E aí, no recode, eu preciso colocar qual variável eu quero recodificar, né? Eu vou pegar a variável qual? Port de novo, né? Só o que a gente tem de categoria é o port, coitado. É, beleza, port. Quando port for pequeno, vai receber PQ. Quando o port for grande, receber GD. Então, a estrutura do recode, ela é assim, né? No slide ele tá mais... é, tem uma explicação mais geral. E no capítulo também. Então, o valor original dessa variável que a gente pegou como referência, no nosso caso é o port, e o novo valor que a gente quer que seja atribuído a ele. Salvar em exemplo 2. Então, eu vou pegar lá. E aí, reparem, né? A gente está fazendo a mesma coisa que fizemos com o case when, só que o uso do recode ele é mais simples, né? Ele é aquele caminho que o Rodolfo indicou agora. Por que não usam igual no case when? Eu acho que tem mais a ver com essa coisa de um teste lógico, né? Uma atribuição ao teste lógico. Como não tem teste lógico no recode, basta colocar a categoria do valor original no lado esquerdo, o valor que a gente quer substituir no lado direito. E aí, de novo, o exemplo é da variável raça, né? Se fosse aqui, preto, pardo, eu ia transformar os dois para negro. E aí ia estar recodificando também o meu dado, né? Se fosse dado no nível do indivíduo, mas não é. Então, o exemplo do recode e aqui tem uma que é muito importante para a gente, porque essa recodificação, transformação da variável para tipo factor, constrói um tipo de vetor específico. Vector é um tipo de vetor que mescla valor numérico com valor de caractere. Por quê? Ele guarda um vetor de categorias que tem uma ordem implícita. São aquelas categorias ordinais que a gente vê nas classificações de variáveis lá da estatística, né? Então, para a gente criar uma variável que tem uma ordem implícita, o ideal é usar o factor, porque tudo que a gente for manusear dessa variável da nossa base, o R vai entender que ela é uma variável ordinal. Isso para quando for gerado gráfico, para quando for gerado tabela, para quando for gerado qualquer tipo de resultado, mesmo em regressões, modelos de regressão, né? O R vai entender que tem uma ordem que precisa ser respeitada dessa variável. Então, vamos ver aqui como usar usando a função factor. Por que horas são? 52. Está um pouco atrasado. Então, myData2 vai receber myData2 update e vou criar uma nova variável que é nível port, que vai receber factor e vai pegar QT básico, que é a quantidade de matrícula da escola, e o primeiro argumento do factor, que é os levels. É, aqui eu vou pegar outra variável, porque a quantidade de matrícula é um vetor numérico, tem muitos valores, tem muitos números. Eu vou pegar qual? Port 2, que é o PIG que a gente criou. PIG. Beleza. E aí o PIG, eu vou colocar aqui os níveis P primeiro e G. E um outro argumento que é
de ordem. Ordered walkthrough. Então, o que eu estou fazendo? Pegando aquela variável que está só PIG, né, classificações, é, atribuindo níveis a eles, as duas categorias. Então, são os valores que tem lá na nossa coluna, e especificando aqui que por defeito ele já ia, né? Por default ele já ia colocar como ordinal, mas eu gosto de manter aqui para deixar mais explícito no código. E aí vou nível port, vou salvar lá na nossa base de dados que já tem um monte de variável criada. Beleza. É, aí essa coluna ela é igualzinha a port 2, né? A diferença é que se a gente usar agora a função class para ver a classe dessa nossa variável, vou pegar a base mydata2 e a nossa coluna port 2. Não, é nível port. Nível port. E ele já retorna aqui, ó, uma variável ordenada do tipo factor. É, beleza. Eu acho que a gente não vai conseguir ver direito as implicações disso, porque só tem PG. Tinha que ter mais categorias, mais níveis, né, pra gente ver como ela tá. Eu vou pular então o factor, depois eu pego uma base melhor pra gente trabalhar. Depois a gente retoma o factor, que essa base eu acho que ela não tá legal para criar uma variável com ordens mesmo, né? Só para a gente ver a última função, antes de acabar o nosso tempo da aula, que é a cut. É, essa função cut, o que que ela faz? Ela pega uma variável que é numérica e atribui pontos de corte, né, desse número que tem aí uma escala, sei lá, pode ser de 0 a não sei quantos. E para cada grupo do corte, ele coloca uma categoria. Então, imagina que vocês têm uma variável idade, que é o exemplo aqui, e vocês querem criar faixas etárias, né? Então, eu coloquei aqui o cut, e eu até escrevi errado no slide, não é levels, não, é breaks. Então, o break, né, o primeiro 15, é o primeiro ponto de corte, ele vai pegar de 0 a 15, depois de 15 a 29, e de 29 a 60. De 0 a 15 ele vai atribuir menor, de 15 a 29 jovem, 29 a 60 adulto, maior de 60 idoso. Então vou pegar e usando cut, my data 2, recebe my data 2, mutate, e vou criar agora sim níveis de matrícula, né? Níveis port 3. Nossa, tá ficando horrível isso daqui. Usar a função cut e vou cortar lá os pontos de matrícula da educação básica. Aí o primeiro argumento de cut é breaks. Vou estabelecer aqui primeiro o zero, né, como referência. É, primeiro corte 1000, não, 500. 500, depois 1000 e depois é, 5000, sei lá. Não, 3000. Não sei se tem escola tão grande assim. Deixa eu ver aqui o summary. My data 2. Quantidade base. Nossa, tem escola com 51.000. Meu Deus, deve ser um erro, não é possível. É o valor máximo. Tá. Então eu vou colocar aqui ao invés de 3.000. Não, depois de 3.000 eu vou botar máximo de dessa variável aí, QT base. My data 2 coluna. Vou colocar essa função de máximo aqui dentro, só para. Deixa eu ver se ele vai dar problema com o NA. Deu problema com o NA. NA.rm igual a true.
Ela é uma das funções que a gente vai ver na próxima aula para trabalhar com dado numérico, né? Para ver o máximo, o valor máximo dessa variável, que é 51.000 e tralalá. Beleza, então são esses os nossos pontos de corte. E agora eu vou colocar os nossos labels para ele, né? É, primeiro ponto, pequeno. Pequeno é qual grupo? É o grupo que vai de 0 a 500, né? É o primeiro corte que a gente fez. Segundo, é médio, alto, muito alto. Então reparem, né? A gente pegou uma variável que é numérica, fez cortes nela e estamos classificando esses cortes, faixas. Estamos criando faixas, e agrupando esses números. Então, o primeiro de 0 a 500 é pequeno, de 500 a 1.000 é médio, de 1.000 a 3.000 é alto, e de maior que 3.000, né? De 3.000 ao máximo é muito alto. E beleza. Vou executar aqui e dar uma olhada lá como ficou a nossa nível port 3. Então tem essas. é, Ela atribui, né? Atribui a cada corte que a gente definiu aqui, ó, esse aqui é de 500 a 1.000, né? Médio, alto, maior que 1.000, e aí assim por diante. Então, só para fechar aqui, já são 10 horas. Não deu tempo de eu ver tudo que eu tinha preparado para hoje, mas as funções mais importantes com o mutate a gente viu. São essas quatro, né? Case when, recode, factor e cut, para transformar as variáveis, nossas variáveis. É, e, e aí, o que que eu vou pedir para vocês? Para quem não me entregou o desafio, ainda pode entregar na próxima semana, mas agora eu quero que vocês usem a função mutate para transformar alguma variável da base que vocês estão trabalhando. Então procurem para quem, como é o caso do Rodolfo, que tem uma base da pesquisa dele que é menor e só variáveis categóricas. Você pode pegar qualquer outro dado, tá, Rodolfo? Inclusive o de exemplo da aula, só para brincar ali, explorar, praticar. E então fica o prazo até semana que vem. Para quem ainda não conseguiu fazer, já faz a parte do select filter todo, o primeiro manuseio, e essa parte também que a gente viu hoje de modificação. Aí, antes de acabar a aula, e perdão por ter estendido um pouco o tempo, eu vou só tratar dessa questão que o Rodolfo tinha comentado. Eu acabei pulando. Mas a partir da próxima eu prometo, tá, Rodolfo? A gente vai ver o pipe junto, unindo as funções de uma vez, porque Beleza. eu já não vou mais retomar filtro e select. Acho que quem está acompanhando está cansado de ouvir eu falando disso. Mas a questão do pipe, que o Rodolfo lembrou, é a seguinte: eu vou importar. Não, já está importado aqui o MyData. Então vamos supor. Eu fiz aqui o select. Se eu quisesse, logo depois do select, já filtrar o dado, eu posso usar o pipe de novo e colocar um filter. E aí eu já vou colocar aqui o filtro que a gente tinha definido. E aí o que eu estou fazendo? Pego o meu dado original, jogo ele para frente, seleciono as variáveis, jogo ele para frente, faço o filtro. E se eu quisesse ainda, eu podia jogar de novo com pipe, rename, é, é, o F recebe SG. E aí ele está aninhando, né? As modificações numa tacada só. E vai salvar em MyData 2. Faz tudo de uma vez, olha lá. Tudo que a gente fez é, em vários blocos de código, em várias linhas, dá para a gente aninhar. A partir da aula que vem, como a gente vai tratar já, começar a falar de análise dos dados, de estatística descritiva, tabela de contingência e algumas coisas mais, a gente vai fazer essa parte de manuseio mais rápida, que é o como vocês vão fazer na rotina de trabalho de vocês também. Então é isso, gente. Eu vou até amanhã
deixar a aula gravada lá no Simpla e também no link do YouTube e falar, indicar qual é o desafio que fica para semana que vem, que é esse, né? Para quem tá na aula já sabe, mas vai ser uma modificação da base de vocês. Um abraço e bom descanso para vocês aí. Desculpa ter passado 5 minutos, tá? Do tempo. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Falou, Francisco. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui a gravação, tá vendo?